Bom dia, pessoal! Hoje vamos ensinar vocês sobre a produção do balde. O balde, que é um produto muito utilizado e com certeza você já deve ter visto um. O balde pode ser fabricado a partir do polipropileno e do polietileno. A opção mais usada é a partir do polipropileno, uma vez que este é mais duro e resistente ao calor que o polietileno. Polipropileno. O polipropileno é um termoplástico semicristalino produzido através da polimerização do monômero propeno, usando um catalisador, formando cadeias longas. As macromoléculas de polipropileno podem conter milhares de unidades monoméricas. O monômero base, o propeno, é um gás a temperatura ambiente, mas quando é unido forma cadeias longas de moléculas chamadas de polímero, que é o polipropileno em si. Este processo de unir os monômeros se chama polimerização, que ocorre em um reator operando normalmente sob elevadas temperaturas, altas pressões e com o uso de um sistema catalítico. Utilização: embalagens para bebidas, sacos, frascos químicos, toalhas de mesa, componentes automotivos, ráfia, fibras, filmes e tubos, entre outros, os baldes, nosso objetivo nesse trabalho. A equação de polimerização do polipropileno é a seguinte: polietileno é um polímero do etileno, largamente utilizado como isolante térmico e na fabricação de copos, sacos plásticos, folhas, xícaras, canecas, baldes e canos d'água. O polietileno é insolúvel em água, isolante elétrico e inatacável por ácidos ou bases. A equação de polimerização do polietileno é a seguinte: nosso próximo tópico é sobre o processo de produção do balde. Ele se inicia com a extração de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e do seu craqueamento são obtidas várias frações, como nafta, que fica próximo na coluna de destilação da gasolina. Este pode ser dividido em nafta petroquímico e nafta energético. O nafta petroquímico é utilizado na produção de eteno e propeno, além de outras frações líquidas, como benzeno, tolueno e xilenos. A parte que nos interessa é o propeno, um hidrocarboneto insaturado de fórmula C3H6. O propeno, junto com o gás natural e o catalisador Ziegler-Natta, formam o polipropileno. Moldagem. O processo de moldagem por injeção é o mais viável e o mais utilizado. A técnica consiste essencialmente no amolecimento do material no cilindro aquecido e sua consequente injeção em alta pressão para o interior de um molde relativamente frio, onde endurece e toma a forma final. O artigo moldado é então expelido do molde por meio de pinos ejetores, ar comprimido, prato de arranque ou outros equipamentos auxiliares. Comparando-se com a extrusão, a moldagem por injeção apresenta-se como um processo cíclico. O material plástico injetado, como todo qualquer outro material, exceto a água, passando do estado líquido ou pastoso para o estado sólido, sofre uma contração volumétrica que pode gerar peças defeituosas. A moldagem é feita da seguinte forma: 1. Fechamento do molde. O ciclo de moldagem é iniciado pelo fechamento e travamento do molde, necessário para suportar a altíssima pressão no interior da cavidade no momento da injeção.
2. Dosagem. Consiste na plastificação e homogeneização do composto no cilindro de injeção, obtidas por meio do movimento de rotação da rosca e do aquecimento do cilindro por resistências elétricas. 3. Preenchimento. Injeção do polímero fundido para o interior da cavidade do molde, por meio do movimento linear de avanço da rosca e bloqueio do contrafluxo pela ação do anel de bloqueio. Quando a camada do plástico entra em contato com as superfícies frias da cavidade do molde, ele resfria rapidamente, enquanto o núcleo central continua fundido. O material adicional que entra na cavidade flui ao longo da linha do canal, enquanto as paredes da cavidade revestidas por termoplástico já estão solidificadas. Os principais parâmetros nessa etapa são pressão de injeção, velocidade de injeção e dimensionamento dos pontos de injeção da cavidade do molde. Recalque. Finalizando o preenchimento das cavidades com volume difundido maior que o volume real da cavidade, a pressão nas paredes da mesma é mantida constante até a solidificação da peça. Esta manutenção da pressão nas cavidades é conhecida como recalque e se destina a compensar a contração da peça moldada durante seu resfriamento, evitando a ocorrência de defeitos de moldagem, como os chamados rechupes e outras imperfeições, bem como perdas de parâmetros dimensionais. O nível de pressão do recalque determina quanto material foi adicionado a mais do que o necessário para completo preenchimento do molde. Uma regra básica define que a dosagem deve incluir um volume entre 5 e 10% maior que o necessário para o completo preenchimento da cavidade. 5. Resfriamento. Finalizada a etapa de recalque, a peça é mantida no molde fechado para resfriamento e, consequentemente, para complementação da sua solidificação. Para moldes metálicos, o tempo necessário para que a peça seja extraída sem apresentar deformações significativas corresponde ao tempo de resfriamento. Nesse caso, tempos de resfriamento longos são indesejáveis, pois diminui a produtividade do processo. Quando refere-se à injeção em molde de estereolitografia, o tempo de resfriamento recebe uma conotação diferente. Como se trata de um processo utilizado para a fabricação de pequenos lotes de peças, o fator produtividade é secundário. Assim, deve-se considerar fundamentalmente a influência desta variável na vida útil dos insertos SL, a fim de garantir que um maior número de peças possam ser injetadas. 6. Extração. Encerrada a etapa de resfriamento, o molde é aberto e a peça é extraída por ação de extratores mecânicos, hidráulicos, elétricos, pneumáticos, que são definidos de acordo com a concepção do molde e a geometria da peça. Quando se trata de injeção em insertos SL, a força de extração pode ser significativa para a vida útil dos mesmos. Os efeitos combinados de temperatura e esforços de extração podem provocar ruptura generalizada dos insertos SL. As forças de extração que atuam nos insertos SL dependem basicamente dos parâmetros de processo, da geometria da peça e das propriedades dos materiais de inserto e do moldado. Pessoal, nosso objetivo nesse trabalho foi mostrar um pouquinho do processo de produção do balde. Esperamos que tenham aprendido bastante. Muito obrigado!